Fala pessoal, eu sou o professor Marcel Santiago e hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre a filosofia de Aristóteles. Aristóteles aí foi um discípulo de Platão e viveu aí entre os anos de 384 a 322 a.C. Aristóteles também faz parte daquele subperíodo, o terceiro subperíodo da filosofia antiga, né? Quando a gente divide a filosofia antiga em 4 períodos, nós temos o terceiro chamado de sistemático, porque justamente Aristóteles, que faz parte desse período, ele tenta aí sistematizar o conhecimento que já foi produzido, né? Nesse período fica muito característico isso. Os filósofos que compõem o período sistemático, eles tentam então sistematizar o conhecimento que já foram produzidos até então, tá? Então Aristóteles pertence a esse período, tá? E aqui nós trouxemos alguns elementos de sua filosofia. Evidentemente nós não vamos aí nos aprofundar em todos esses elementos, mas vamos tentar trazer sumariamente ou brevemente o que ele pensa sobre esses aspectos aqui colocados, tá bom? Então vamos lá? Bem, Aristóteles então ele reconhecia a multiplicidade dos seres percebidos pelos sentidos como elementos do real. Então veja bem, primeira coisa que nós devemos levar em consideração é que Aristóteles ele era filho de um médico, né? E ele vai herdar então muito esse método que a medicina, né, ou pelo menos a ciência tem, que é justamente de observar a natureza, fazer testes, né, observar toda a realidade para poder então formular teorias gerais, que é na filosofia chamado de indução, tá? Então, se nós olharmos aqui, essa frase vai dizer que o Aristóteles reconhece que existe uma multiplicidade das coisas, ou seja, ele observa a natureza, ele percebe que existem várias coisas, elas são múltiplas, né? E essas coisas que são percebidas pelos nossos sentidos, eles são, na verdade, elementos reais. Não é algo fictício, como a gente tinha, por exemplo, em Platão. Platão ele percebia que nós aqui tínhamos, através das sensações, observávamos as coisas, só que, na verdade, isso aqui era só cópia, né? Porque as ideias ou o verdadeiro não estava nesse mundo sensível, estava lá no mundo das ideias, né? Ou no mundo ideal, como vocês queiram chamar, tá? Então, veja só, Aristóteles ele já não tem essa pegada aqui de Platão. Ele vai dizer que existe sim, então, os seres, né? Existe uma multiplicidade desses seres, e eu, com os meus sentidos, posso captar a realidade de todos esses seres. Percebam que a grande diferença nesse ponto aqui de Aristóteles para Platão, que foi o mestre dele, é que justamente enquanto Platão ele percebe que o verdadeiro e o real está no mundo das ideias, aqui Aristóteles consegue enxergar os dois como sendo parte da mesma realidade. E não existe um mundo ideal onde o verdadeiro está lá. Está tudo aqui. A verdade está aqui e os meus sentidos podem captar. Tá bom? Então é isso que a primeira frase vai trazer e sintetizar esse pensamento de Aristóteles. Depois, no pensamento de Aristóteles fica muito claro que Aristóteles ele percebe a existência, ou seja, a existência das coisas aparecem para ele no primeiro momento, e a partir da observação da existência das coisas, ele consegue então chegar na essência, que é aquilo que nós vamos ver um pouco mais abaixo, que são as categorias aristotélicas, tá bom? Então, a ciência então vai ser o método que ele vai identificar aí no primeiro momento de a primeira abordagem, né? É o método que vai ser utilizado para observar a natureza e fazer as induções. Então, veja, a ciência ela vai se preocupar com o universal, né? É esse o intuito da ciência, se preocupar com o universal, né? Com tudo que existe. E ela vai, então, a partir da indução, ou seja, analisar os casos particulares e depois fazer uma teoria geral, ou formular uma teoria geral, isso que é indução, tá? Depois a gente vai estudar isso numa próxima aula. E a partir do método indutivo, né, ou da indução, que é o método da ciência mesmo, nós então conseguimos chegar às definições essenciais de tudo que existe, tá bom? Então, esse aqui é o caminho que ele vai enxergar que a ciência precisa fazer. Então, a ciência, ela vai, então, buscar se preocupar do universal e ela vai utilizar-se do método da indução, ou método indutivo, tá? Para chegar às definições essenciais. À medida que nós vamos estudando outros filósofos,
algumas palavras vão sendo repetidas, reutilizadas na filosofia, e aí a gente vai começando a gravar com mais facilidade. Termos como, por exemplo, indução, que nós vamos tratar numa aula posterior, tá bom? Então, uma outra característica da filosofia de Aristóteles é o que nós chamamos de ilemorfismo teleológico, tá? Então, primeiro a gente tenta entender o que significa o termo ilemorfismo teleológico, para a gente depois seguir adiante. Então, vamos lá. Ilemorfismo vem da junção de duas palavras gregas, ilé mais morfé, tá? Então, essas duas palavras juntas é o correspondente na nossa tradução a matéria e forma. Ilé, matéria, e morfé, forma, tá bom? Então, essas categorias de Aristóteles, que nós vamos estudar daqui a pouco, então já vão levar aí o nome da filosofia, ou de uma parte, de um ramo da filosofia dele, como ficou conhecido. Então, ele é morfismo, então é a junção de matéria e forma. E teleológico, né, vem aí da palavra telos, né, que significa final, finalidade. Então, veja só, quando nós falamos de matéria e forma, que é ilemorfismo, teleológico, é uma matéria e forma que tem uma finalidade, tá bom? Isso também vai ficar claro agora quando nós estudarmos um pouco aqui sobre as causas dos seres, tá certo? Então, a palavra ilemorfismo teleológico nada mais é do que a junção de matéria e forma, né? E teleológico, finalidade, né? Que possui uma finalidade. Então, para ficar mais claro, vamos utilizar as categorias de Aristóteles, que a gente vai entender um pouco melhor esse ilemorfismo teleológico, tá? Então, vamos lá. Aristóteles, ele observa a natureza, tá? E observando a natureza, ele vai perceber que existe uma identificação junta, né? Ela não está separada. Identifica-se no ser, matéria e forma. Quando eu olho para um objeto, vamos supor esse canetão aqui, eu consigo identificar a matéria do que ele é feito, mas eu também consigo identificar a forma, tá? Então não é separado as coisas como Platão imaginava, né? Então, quando ele olha para a natureza, ele observa que a natureza ela possui algumas características. E aí ele começa a colocar essas características em pares. Então, primeiro, ele consegue observar que a natureza possui aí, né, matéria e forma, que estão unidas. Ele consegue observar que a natureza ela possui potência e possui ato. E eu vou explicar um pouco o que é cada uma dessas, tá? E depois ele, observando a natureza, ele também percebe que a natureza tem substância e acidente. Para ficar mais claro, todas essas categorias, nós vamos fazer a definição a partir dessa figura aqui, tá? Então, nessa figura vai ficar muito claro a definição de cada uma dessas categorias. Então, vamos pegar essa primeira aqui, matéria e forma, e vamos olhar para o triângulo que está aqui colocado no quadro, tá bom? Então, veja só. Quando Aristóteles vai dizer o que é matéria, então, imagine que nós temos um triângulo aqui, tá? Esse triângulo aqui, no caso, é sólido, tá? Não é uma abstração, ele é um triângulo sólido, ele está aqui na minha mão, certo? Então, quando eu falo de matéria em Aristóteles, eu percebo que é a massa que compõe esse triângulo. Então, do que esse triângulo é feito, né? Trazendo assim bem, de uma forma mais simples, mas do que esse triângulo é feito, né? Qual é a matéria que compõe este triângulo? Tá? É gesso, é madeira, é ferro? Qual que é a matéria, né, que está aqui no triângulo? E forma? Forma é justamente aquilo que dá, obviamente, podemos falar até forma. A forma do objeto. A forma do objeto aqui é um triângulo, mas eu poderia talvez pegar um pedaço de madeira e ao invés de fazer um triângulo, fazer ali um círculo, né? uma bolinha, né? Vamos dizer assim. Então veja, a forma é aquilo que determina a matéria, né? Eu estou determinando como é que essa matéria vai ser. E a matéria, por sua vez, sem a forma, ela é bruta, ela é informe, ela é informe, né? Então ela não tem uma característica própria, né? Ela não é determinada. Quem faz a determinação do que ela será é a forma, tá bom? Então, isso é matéria e forma. Eu acho que com o exemplo do triângulo fica bem fácil, né? Então, a matéria do que ele é feito e a forma, qual é a forma que ele se apresenta para mim, tá bom? Depois, quando eu olho para ato e potência, veja só. Neste momento, vamos supor que eu tenho aqui nas minhas mãos um triângulo de madeira, tá? Ele é feito de madeira. Então, veja só, esse triângulo de madeira, ele tem ato e potência, ou potenciato, como preferir.
Então veja só, qual que é a diferença entre um e outro? Ato é aquilo que ele é neste momento. Então, neste momento, o que isso aqui é que está na minha mão? Um triângulo de madeira, tá? Então, em ato, isso é um triângulo de madeira. Agora, potência. Potência são as possibilidades que aquilo tem de ser diferente do que ele já é. Então, veja só, hoje ele é um triângulo. Em ato, isso aqui é um triângulo. Mas eu poderia talvez pegar esse triângulo de madeira, colocar ali na fogueira, queimar e fazer um carvão, certo? Ou seja, ele tem uma possibilidade de se transformar. Então, em ato, isso aqui é um triângulo, mas a potência disso são N variáveis, né? Então, você tem a possibilidade, a potência de que esse triângulo ele se transforme em várias coisas, tá bom? Por exemplo, eu poderia serrar ele ali em algumas arestas e tentar fazer desse triângulo um quadrado, né? Então, eu teria o mesmo material, mas eu teria uma nova configuração total, que ao invés de ter um triângulo, eu teria um quadrado, tá certo? Então, só para vocês entenderem a potência e ato. Ato é aquilo que ele é nesse momento, e potência são as possibilidades que ele pode ter de ser diferente do que ele já é. Então, veja, a potência do triângulo é se tornar um círculo, é se tornar, talvez, um quadrado, é talvez se tornar um carvão, é se tornar uma peça decorativa. Se eu pintar, colocar um bonequinho ali, fazer um bonequinho, colocar uma cabecinha aqui no boneco, fazer aqui mãozinhas. Então, veja, ele tem N possibilidades, N potências, né? Como, por exemplo, professor. Hoje eu sou professor, eu tenho potência para ser, por exemplo, um médico, eu tenho potência para ser um fisioterapeuta, posso ser, por exemplo, um cirurgião dentista, eu posso talvez ser um arquiteto, tenho N possibilidades de ser, né? Então tenho N potências, né? Infinitas potências. Em ato, né? Hoje eu sou um professor, né? Em ato eu sou um professor, mas eu tenho várias potências. Acho que fica claro um pouco isso que nós colocamos aqui, né? Sobre potência e ato. Substância e acidente. Substância é justamente a configuração que ele precisa ter, a essência. Ele precisa ter aquela configuração para eu identificar que objeto é. Então veja só, quando eu falo de substância, lembre-se da palavra identidade, porque a substância ela está ligada à identidade. Como é que eu identifico que um triângulo é triângulo? Porque ele precisa ter 3 lados, correto? Então, se eu coloco 4 lados, ele já não é triângulo. Então, eu já mudei a identidade da figura. Por essa razão, a substância de um triângulo é justamente possuir 3 lados. 1, 2, 3. Então, obviamente, a substância desse triângulo é, então, possuir 3 lados, né? É a identidade desse triângulo. E veja que o acidente é algo característico daquela peça, mas que não deforma a sua substância, mas que não faz com que ele deixe de ter aquela identidade. Então veja bem, vejamos esse triângulo aqui que eu fiz o desenho, e percebam que existe ali um destaque para esse triângulo, que parece que ele tem uma falha ali, ele não é totalmente fechado, ele tem uma falhinha, uma pequena falha. Vamos supor que esse triângulo de madeira caia da minha mão. E ele caiu da minha mão e ele deu uma lasca, uma pequena lasca aqui na estrutura da forma dele, tá? O fato dele ter uma lasca aqui não faz ele deixar de ser um triângulo, só faz ele ter uma particularidade, tá? Então, acidente está ligado à particularidade daquele objeto, daquele ser, tá? E não necessariamente está ligado, e não está ligado à questão da substância, à questão da identidade. Não é porque ele tem uma rachadura, não é porque o triângulo é amarelo, não é porque o triângulo é branco ou o triângulo é preto que ele deixou de ser triângulo, que ele deixou de ter a identidade dele. Ele somente tem uma característica, né, uma peculiaridade que o distingue de outros triângulos, tá bom? Então, vamos pegar um outro exemplo aqui, com licença. Vamos pegar um outro exemplo. Então, veja só, eu tenho uma caneta e aqui eu tenho outra caneta. Então, nós sabemos que os dois canetões, eles servem para eu escrever no quadro. Mas veja que aqui eu tenho uma caneta que é preta, né? Ela tem um formato diferente, mas nem por isso ela deixou de ser caneta, ela continua sendo caneta. E aqui eu tenho outra caneta com formato e cor diferente, mas ainda assim ela é caneta. Ou seja, a substância das duas continua igual. Elas são canetas, tá? Feitas para escrever. Agora, veja que elas têm algumas peculiaridades, alguns acidentes que são diferentes. Essa é um pouco mais cilíndrica,
Nós temos aqui a cor preta, essa aqui não é tão cilíndrica quanto a anterior, e ela tem a cor azul. Então veja aqui, a acidente é a característica particular ou peculiar daquele objeto, que não interfere em absolutamente nada na sua identidade, na sua substância. Tá bom? Entendido? Então vamos adiante. Veja só, Aristóteles vai dizer também que os seres, né, tudo que existe, eles têm geralmente 4 causas, ou no mínimo 2. Então ele vai perceber assim, ó, olha, olhando para a natureza, eu percebo que, né, para o mundo, eu percebo que existem os seres naturais e os seres artificiais, aqueles que são produzidos por nós. Então nós temos, nos seres naturais, 2 causas, a causa material e a causa formal. Então se a gente, por exemplo, pega uma semente, a gente pega a causa material, do que a semente é feita? É uma semente, ela tem tal matéria, ela é uma semente de jabuticaba, ela é uma semente de tal coisa. N sementes nós podemos ter. Então veja, a semente ela tem uma matéria e ela tem uma forma. Então nesse momento, essa matéria dela é uma sementinha e a forma dela é talvez, sei lá, oval, né? E aí a gente tem essa semente. E essa semente, com o passar do tempo, se ela cai na terra, ela é adubada, ela vai se transformar numa outra coisa, numa árvore, né? Ou talvez, quem sabe aí, num cacto, não sei qual que é a espécie dessa semente em si. Mas isso é irrelevante nesse momento. O importante é a gente entender que todas as coisas da natureza possuem matéria e possuem forma. Se a gente pega uma árvore, ela possui uma matéria, né? Ou seja, madeira, as folhas, e nós temos a forma. Como é que essa árvore se mostra para mim? Tá? Então, os seres naturais, eles sempre têm uma causa material e eles têm uma causa formal. A causa material é o que causa aquilo ser a matéria e o que causa aquilo ter aquela forma. Em contrapartida, enquanto isso é natural, né, essas mudanças acontecem de forma natural, aqui nós temos os seres artificiais que justamente precisam ter uma matéria, precisa ter uma forma, mas também precisa de uma outra coisa. Veja, quando nós temos uma semente aqui na natureza, essa semente, ela por si só, ela possui uma força de movimento interna, que já está intrínseca nela, está dentro dela, então ela já tem uma possibilidade de mudança e eu não preciso, como ser humano, ir lá e fazer assim, olha, eu vou transformar essa árvore, essa semente em árvore. Eu não preciso fazer isso, porque ela já possui dentro dela essa capacidade de mudança, tanto da mudança de matéria quanto da mudança de forma, né? Então veja só, na natureza nós já encontramos a causa material e causa formal, tá? Então eles mesmos, com aquilo que eles já possuem dentro deles, né, as características intrínsecas deles, já fazem com que eles consigam se mudar materialmente e também na forma, né? E os seres artificiais não. Os seres artificiais precisam, então, de um ser humano para fazer, evidentemente, essa mutação. E se não precisam de um ser humano, precisam de um agente externo para ele mudar. Porque ele, por si só, não consegue mudar. Então, vejam só. Eu tenho uma caneta. Eu utilizo essa caneta e aí, dependendo do quadro que ela estiver, ela não tem mais utilidade, eu acabo descartando ela na natureza. Então, veja só. Para essa caneta deixar de ser caneta, ela precisa de um agente externo. Qual que é esse agente externo? Ela precisa que caia chuva, o sol consiga ressecar aqui a carcaça, o vento bata. Então, com o passar do tempo, a partir das ações da natureza, essa caneta vai se decompor. Vai demorar milhares de anos, mas ela vai se decompor a partir da ação externa da natureza. Então, ela não possui a propriedade de se mudar, né? Dentro da caneta, ela não tem embutida uma propriedade de se mudar. O que vai mudar ela é o tempo, é a natureza que vai agir sobre ela, tá bom? Então, por quê? Porque ela é um ser artificial. E os seres artificiais, eles possuem matéria e forma, né? Ou seja, causa material, causa formal, mas eles possuem também a causa eficiente e a causa final. Então, o que é a causa eficiente? A causa eficiente é aquele que faz o objeto. Então, vamos supor que eu sou aí alguém que tem uma fábrica, né? E eu faço, talvez, canetas, né? Então, veja só. Eu serei, então, a causa eficiente das canetas, ou seja, eu sou aquele que vai fazer as canetas. E a causa final, qual que é a finalidade de eu estar fazendo canetas?
porque elas precisam ser feitas para escrever. Nós também temos na filosofia de Aristóteles aí a abordagem sobre um mundo finalista, né? Por isso aqui, ó, teleológico, né? O mundo ele possui uma finalidade. E qual que é a finalidade da natureza, dos animais? É o crescimento e a reprodução. Enquanto que o ser humano, ele também tem essas finalidades, né? De crescimento e reprodução, mas também de conseguir atingir ou conseguir o bem, ou conseguir uma felicidade. Então, tudo que ele faz visando um bem, né? Visando ser, obviamente, feliz, tá bom? Nós temos depois a abordagem de Aristóteles sobre a origem do mundo, e aí ele observando o mundo, ele percebe que este mundo ele está em constante movimento, ou seja, ele identifica movimento com transformação, ele está em constante transformação, mas é necessário que nós identifiquemos que existe, então, ou deva ter existido um primeiro motor, né, que é uma ação aí de algum princípio, algum princípio para que tudo que tenha no universo tenha sido possibilitado a sua existência. Então veja só, ele identifica que ele admite, deve existir um primeiro motor, né? E esse primeiro motor, ou seja, aquele que primeiro move as coisas para depois elas continuarem se movendo e movendo umas às outras, ou seja, ele primeiro faz a primeira transformação para as coisas continuarem se transformando. Esse primeiro motor, ele também precisa ser imóvel, porque se ele for um motor que é movido por outra coisa, então nós vamos continuar voltando no tempo e nunca vamos achar o princípio de tudo. E também, por último, Aristóteles aborda na sua filosofia a ética, que também é chamada de ética do meio termo. Aristóteles ele vai dizer que a virtude do ser humano ela está entre duas medidas, né, extremas. A primeira é o excesso e a segunda é a falta, ou vice-versa. Então nós temos aqui um exemplo, virtude chamada coragem. A virtude coragem, ela está entre dois extremos. Primeiro, a falta dela, que é a covardia, a falta de coragem, e depois o excesso da suposta coragem, que seria a valentia insana, né? É uma valentia sem pensar, né? Então veja só, a coragem ela está entre dois extremos, ela está no meio. Por isso que virtude para ele vai ser sempre o termo para designar, né, aquilo que está entre duas medidas ou dois extremos. A virtude vai ser a justa medida entre dois extremos, tá bom? Então aqui, ó, justa medida entre dois extremos. Então esses são alguns elementos breves. Eu sei que aí a aula foi um pouco extensa, mas aborda assim no primeiro momento o básico do básico de Aristóteles. Com essa aula a gente consegue entender bastante do pensamento dele, consegue fazer aí uma boa redação ou uma boa prova a partir desses elementos aqui apresentados. Já dá uma boa base para nós, tá bom? Então eu vejo você na próxima, eu espero que eu tenha contribuído com os seus estudos e a gente se vê. Obrigado!